Estamos começando mais um Márcio Entrevista, eu sou o Márcio Barros e hoje a presença ilustre aqui do renomado chefe de cozinha, meu querido Pedro Preto. E aí, cara, beleza? Tudo bem, Márcio, com você? Como que tá tudo? Tudo certo? Tudo certo, eu quero experimentar os rangos que você posta as fotos lá no grupo do Telegram. Quem sabe um dia, agora que a pandemia tá acabando, a gente tem que marcar realmente. Também quero experimentar suas receitas, né, Márcio? Boa, Eu vi agora do caldo verde, então existe uma certa pressão aí, né? Cara, não tem nem comparação o que eu faço de comida com os pratos chiques que você posta lá. Eu não sei nem falar o nome dos ingredientes que você usa, cara. É umas paradas muito bonitas, assim. Não, tem jeito. Comida boa é comida boa, não tem problema. Inclusive, não esqueça a promessa que você disse, hein? Que eu gravaria um episódio, a gente ia gravar junto o episódio na cozinha profissional. Um dia, cobrarei. Vamos com certeza. O que não falta vão ser oportunidades. Com você de Palmirinha eu vou lá aprendendo. Inclusive, não sei se você assistiu, ou se você é assinante da HBO, não é jabá, estreou um programa da Sandy, do Sandy Júnior, quer dizer, da Sandy e Júnior, né? Porque ela vem primeiro. E ela cozinhando, e aí fica por conta da pandemia, né? Fica uma TV gigante com sempre um convidado, né? Então o primeiro episódio é com a Paola Carrossela, e a Paola vai ensinando a Sandy, que não manja nada de culinária, a fazer. Ela fez um ravioli de abóbora e uma sobremesa com manga e tal. É bem engraçado, assim, episódios 20, 25 minutos. Acho que estreou essa semana, assim. Tá na HBO, Márcio? Isso, tá na HBO, bem engraçado. Depois show de bola, show de dá bola. uma checada lá. Mas então, Pedro, eu te trouxe aqui porque eu tenho muita curiosidade de como funciona a cozinha profissional, como você ingressou nessa carreira, né? Porque você já tem um bocado de anos aí nessa profissão. Sim. Eu tô com quase 20 anos de cozinha e realmente quando eu comecei a pensar adentrar o mundo da gastronomia foi uma coisa muito mais, na realidade, até por ser 18 anos atrás, não existia um reality show, não tinha MasterChef, tinha, se eu não me engano, na TVA, agora eu já mostrei que sou velho, na TVA tinha um programa, acho que Top Chef, se eu não me engano, as primeiras e segunda temporadas, mas não era uma coisa fácil de você assistir, não era simples de você conseguir ter informação sobre a área. Eu entrei na área porque, apesar do meu jeito latino, né, Márcio? Minha família, ela é francesa, então a gente tem essa cultura da gastronomia desde pequeno, né? Então, só pra quem nunca viu uma foto sua, você tá falando do latino, quem vê a foto do Pedro é um viking, ele podia ser figurante na série Vikings. Eu faço um cosplay do Bronco, na verdade, né? O Bruno, esses dias, ele viu uma foto sua e falou, caralho, isso é meu irmão, cara. Bizarro. Não, mas isso que você falou é muito interessante, né? Você já tá rumando pros 20 anos de carreira, e a gente tem o MasterChef que popularizou a alta gastronomia, né, aqui no país. Sim, tem o quê? Uns 10 anos MasterChef? Eu imagino que sim, provavelmente uns 10 anos. Ele popularizou muito, se eu não me engano, de uns... Quer dizer, agora eu tô chutando, né, mas provavelmente de uns menos de 10 anos, acho que uns 6, 8 anos mais ou menos, eu acho. E a gente tinha muita cultura aqui no Brasil de programas da manhã ou de tarde, com uma senhorinha cozinhando, geralmente, ou a Ana Maria Braga, a Kátia Fonseca, tinha aquele programa Mulheres, bem mais antigo ainda, mas não é exatamente alta gastronomia, eram receitas mais populares, né? Então, o que te deu estalo? Você cozinhava desde criança? Márcio, na realidade não. Eu até conto isso bastante porque eu, na verdade, comecei a pensar em entrar na área da gastronomia não por saber cozinhar, mas sim por ter uma paixão por comer coisas diferentes. E realmente eu sempre fiz o meu dia pensando na alimentação, né? Então, acordei, quero comer isso, almoçar, quero comer isso desde pequeno. Eu sempre gostei muito de comer, né? E até hoje, o meu ciclo diário, ele é em torno da alimentação. Quando eu comecei a fazer... Você chega naquela época que você começa a decidir, pensar o que você quer fazer, e onde talvez você tenha uma paixão, né, sobre algum assunto específico, eu realmente sempre pensava que, era o que eu mais gostava de pensar e fazer, era sobre comida. Não cozinhava,
Na realidade, minha avó era francesa e cozinhava muito, muito bem, né, Márcio? Então, eu cresci comendo coq au vin, Saint-Honoré, bastante filé au poivre. Entrecôte. Não, mas bem essas coisas mesmo. E assim, Petit gâteau. Petit gâteau não, petit gâteau eu não fazia. Eu tô zoando. Mas da finoise, coisas do gênero. Então, eu sempre tinha muito essa memória afetiva, né? Eu era o neto mais novo da minha avó, então eu não tive, comparado com minhas irmãs, que são mais velhas, tanto tempo com ela, mas assim, a parte de realmente, olha, ir para os almoços de domingo, e ela fazia esse Saint-Honoré, uma coisa que até hoje eu tenho um apego muito forte. O que é? Eu não faço ideia. Saint-Honoré, vamos lá, você já deve ter visto com certeza, Márcio. Ele é um bolo que ele tem uma base um pouco mais folhada, um creme patisserie, quase como se fosse mini profiteroles recheados também e caramelizados. Se você colocar para pesquisar Saint-Honoré, você vai entender. Ele finaliza com chantilly em cima. Era uma coisa bem tradicional que a gente fazia na minha família, junto com coq au vin, que é praticamente um ensopado de frango ao vinho, né? E eram coisas que realmente eu tenho uma memória muito ativa e uma coisa muito forte referente a isso. E uma das coisas que eu pensava referente ao que eu gostaria de fazer, realmente ao que eu gostaria de passar minha vida fazendo, pelo menos na época, girava em torno disso, né? Da alimentação, da comida. E minha irmã, numa daquelas brincadeiras que hoje eu dou muita risada, mas não podia estar mais errada, ela falava: Pedro, olha, você devia ser chefe de cozinha, porque chefes de cozinha não trabalham tanto, você vai ter uma rotina tranquila e estar mais enganado. Mas eu acabei indo pela gastronomia, eu fiz vestibular para entrar no Senac, eu fui da primeira turma aqui de São Paulo, já existia o Senac da Águas de São Pedro, onde tem um hotel escola, mas eu acabei entrando aqui na unidade de Interlagos, e foi 2004, se eu não me engano. É isso que eu ia te perguntar. Você fez um vestibular. Vou fazer então culinária. E aí isso. Prestou vestibular direto e já foi fazer o curso. Isso, na verdade prestei vestibular, passei e comecei a fazer o curso literalmente sem saber cozinhar. Como que é um vestibular de culinária? Então, Márcio, daí é aquele momento bem complicado. Eu prestei PUC, porque o vestibular do Senac era PUC, mas a linha de entrada ela era bem baixa, né? Porque você era o vestibular normal da PUC e tinha uma nota de corte baixíssima, né? Até porque, novamente, em 2004, só existia o Senac, na época que tinha gastronomia. A Embi Morumbi ainda não tinha, hoje em dia a Embi Morumbi tem o curso, eu acredito que mais forte, mas era muito fácil de entrar, né? Ninguém sabia muito. Tive um tecnólogo, porque eram apenas 2 anos, muito básico, né? Não que hoje tem uma mudança muito diferente nas faculdades, pelo menos do que eu vejo das pessoas que vêm das faculdades trabalhar comigo, mas era uma coisa realmente muito nova, né? Onde a gente tentava imitar ao máximo as faculdades de Culinary Arts de fora. Cordon Bleu. Exatamente, Le Cordon Bleu. Eu entrei na faculdade sabendo cozinhar, obviamente, o básico, né? De ficar em casa no negócio, mas eu não estava nada além do básico. Eu só realmente tinha uma facilidade, eu não sei, mas uma certa tranquilidade referente a sabores, etc. Porque eu cresci comendo coisas diferentes, então isso ajudava muito, né? E fui pouco a pouco tentando aprender a cozinhar na faculdade e logo na sequência nos primeiros trabalhos. E assim, uma dúvida, né? Eu já cogitei, inclusive eu soltei, peço até desculpas, eu não vou cortar na edição, porque aqui é podcast verdade. Porque tem muito podcast que o cara na edição, ele faz ele parecer um gênio, e ele omite todas as cagadas, e eu soltei um curso de culinária, gastronomia, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu já cogitei fazer, mas acabei desistindo. Mas como que funciona, por exemplo, a aula? É uma bancada gigante, todo mundo cozinhando um do lado do outro, e aí os caras trazem, sei lá, a proteína. Hoje vocês vão aprender salmão, aí todo mundo tem lá uma peça de salmão, o aluno
paga isso por aula ou tá já embutido no material? Tenho essas dúvidas aí. Bom, vamos lá, Márcio. Talvez eu esteja um pouco desatualizado, mas no curso do Senac, por exemplo, é um tecnólogo, são apenas 2 anos de curso, onde os primeiros 6 meses eles são 100% teórico, você não entra em uma cozinha nos primeiros 6 meses, o que é muito frustrante, né? Quando você vai iniciar, você está com aquela energia e etc. E são 6 meses de sala de aula, né? Onde você vai aprender a história da gastronomia, parte de microbiologia, segurança alimentar, coisas extremamente importantes, mas que para um primeiro semestre de faculdade, o filtro do aluno ele é muito baixo, né? Então é difícil você agregar muito conhecimento nesse momento. Após isso, você começa a ter as aulas práticas, habilidades básicas de realmente uma sala, entre aspas, de aula de gastronomia. Você vai ter igual, muito parecido com o MasterChef. São praças, você vai ter ali um fogão, uma pista fria, uma bancada para trabalhar, e onde vão ser feitas, dependendo, obviamente, do perfil da aula. Então, habilidades básicas, depois você vai aprender a fazer assados, grelhados, você vai por tipos de cocção. E depois, um pouquinho, você vai realmente ramificando referente aos tipos de gastronomias mundiais. Então, você começa bom, na época, né, começava com a brasileira, depois você vai um pouquinho mais para a europeia, e você vai asiática, e pouco a pouco tentando aprender. Mas a aula em si, geralmente vamos colocar que eram umas 4 horas dentro da cozinha, onde a sua função era você fazer 3 a 4 pratos nessas 4 horas, o que hoje chega a ser até cômico, né? Mas na época realmente é desesperador, porque você acha que você nunca vai ter tempo, nunca vai dar conta. E no final, o professor ele acaba avaliando, te dando um toque. Obviamente que a faculdade de gastronomia te prepara até a página 2, né? Porque você faz uma vez tudo. E cozinha não é realmente em uma vez. Você não vai fazer nada muito bem. Sim, infelizmente, sim. Né? Você falou de 4 horas para fazer 3 pratos. Hoje, em 4 horas, quantos pratos você consegue fazer? É que depende do tipo de serviço, mas a gente, dependendo do tipo de serviço, realmente, em 2, 3 horas, a gente consegue fazer 600, 700, 800 pratos tranquilamente, mas até... Meu Deus do céu! A gente pensa que 4 horas é um turno completo de um restaurante, né? Então, até, na verdade, muito mais. A gente está falando de um restaurante que às vezes vai girar 50, 200 pessoas tranquilamente. Um restaurante de uma alta gastronomia um pouco melhor e um pouco mais refinada. A gente está falando de 80 pessoas, então provavelmente uns 130, 140 pratos tranquilamente em 2 horas, né? Caraca, velho. Sensacional. Bom, tem aquelas provas, né, que a gente vê do MasterChef que os caras têm que cozinhar para um time de futebol, sei lá, e realmente a galera sube o bigode lá, que é pauleira. E o mundo da culinária profissional, assim, é aquela gritaria? Tipo um exército a parada? Márcio, existe... Vamos lá, né, novamente. Pedro, 10 anos atrás, era um outro tipo de cozinha. Era muito mais militar. Os meus primeiros grandes professores eram chefes extremamente militares, onde referente à gritaria, porrada, come solta, né? Realmente ali a linha tênue de um assassinato. E hoje em dia, obviamente, mudou muito mais, né? Eu brinco que nas minhas cozinhas atuais, e na verdade até como é referente aos reality shows, né? Você vê que tem uma glamorização de gritaria, de tipo, dar uma comida de rabo na frente de todo mundo. E isso, na verdade, em cozinhas profissionais realmente que não estão sendo filmadas, isso geralmente, eu brinco, né, nas minhas cozinhas, né? Se eu estou tendo que gritar muito, tendo que realmente, desculpa o palavreado, mas comer o cu da equipe, provavelmente eu não fiz um bom trabalho anterior ao turno. Então, eu brinco que nas minhas cozinhas, a única pessoa que grita sou eu, e eu geralmente não grito. Então, existe esse lado. Obviamente, isso eu tô falando hoje, né? 10 anos atrás, eu trabalhei com chefes, principalmente franceses, que você saía do turno achando que sua vida era o último dia da sua vida, porque você era destruído por 8 horas de trabalho em sequência referente à pressão, né? Obviamente, isso moldou grandes profissionais. Hoje em dia,
a parte de gestão moderna das cozinhas evoluiu muito, mas o estresse e a pressão fazem parte do dia a dia. É uma coisa comum na realidade. Eu fico imaginando, deve ser uma pressão gigantesca, porque você tem que ter um padrão. O cara que volta no restaurante, ele tá querendo comer o mesmo sabor que ele lembra da última vez que ele visitou, né? Sim. E a gente sabe que nem sempre sai. Por exemplo, eu faço um macarrão hoje, eu vou fazer macarrão semana que vem, talvez não tenha o mesmo sabor, né? Então eu imagino isso numa cozinha profissional. E a gritaria e prato, e lidar com pessoas é complicado, né? Cara, eu pedi bem passado, eu pedi mal passado, tipo, e a galera deve ter uma cobrança absurda disso. Sim, sim. E na realidade o grande truque desses serviços muito elaborados geralmente é o começo, é o básico realmente, Márcio. Se você tem um ingrediente de qualidade que não tem uma variação muito grande e você realmente tem, eu brinco, né? É a parte importante do restaurante é o mise en place. É realmente a primeira produção, onde você vai chegar, você vai lavar os vegetais, o hortifruti, vai começar a cortar, vai começar a preparar. Na hora que o cliente chega, Márcio, é a parte mais fácil do trabalho. Porque é onde você só junta o A com o B e vira o C. O mais difícil é esse A e o B estarem prontos na hora que o cliente chega. Diária da maioria das cozinhas, né? É realmente ter esse mise en place que a gente chama, ele pronto para a hora que o cliente senta na mesa, a gente realmente na cozinha só junta e o serviço flui com uma facilidade muito maior, né? É bizarro, assim, obviamente o mise en place a gente sabe que é super importante, porque pelo que a gente acompanha, e eu tento aplicar isso quando eu vou cozinhar. Primeiro eu deixo tudo já cortado, tudo certinho, para depois começar realmente a cozinhar, e aí flui mais rápido. Eu vejo a minha esposa já é um modo mais caótico, ela vai fazendo tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? E aí se eu vou dar algum palpite eu já tomo uma patada, então eu prefiro evitar. Mas eu acho que o mise en place é muito importante mesmo. Mas eu fico imaginando numa cozinha profissional, cara, nós somos dos games, né, Pedro? Talvez algum ouvinte aqui não jogue, mas a gente se conheceu nesse meio. E não tem como não citar o jogo Overcooked. Sim, exatamente. Que eu fico imaginando que deve ser aquilo, uma gritaria, tipo, o pessoal, corta a cebola, não sei o quê, o cliente pediu sem picles, sabe? Tipo, aqueles pedidos cheios de, eu quero sem isso, sem aquilo, eu quero tal. E aí vai dando uma confusão e todo mundo tem que estar igual um reloginho, né? Sincronizado pra parada fluir, os pedidos saírem, né? Sim, a gente brinca, né? O Overcooked mesmo, se você vai jogar com alguém, a chance da amizade ter uma certa quebra é muito grande. Sim. Porque realmente é isso. Você fala, seu desgraçado, é só cortar um tomate. Como que você está demorando tanto para pôr um tomate na panela? E assim vai. Literalmente é isso, porque esse jogo é um dos jogos mais interessantes que mais simula o trabalho, entre aspas, em equipe, que uma cozinha precisa ter, né? Porque realmente é aquela engrenagem dando e o cara não cortou a cebola certa, não pôs a cebola na hora certa, aquele começa a desandar realmente como um dominó, né? A esposa, ela é chefe de cozinha também, e a gente jogou junto, ela às vezes joga algumas coisas comigo, etc, e realmente, a gente já estava se xingando num nível muito banal jogando Overcooked, então realmente é aquele caos, né? Você citou sua esposa, né, que ela também é chefe de cozinha, só que ela é mais voltada para a parte de confeitaria, né? É isso? Procede? Isso, confeitaria e a parte de cozinha vegana. A esposa ela é vegana, então ela tem um foco muito grande nessa ramificação da gastronomia e a confeitaria é forte mesmo, né? Geralmente a gente brinca, né? É difícil você achar um chefe de fogão, que a gente chama, tendo as mesmas características do confeiteiro, são tintas dentro de uma cozinha. Então, isso, você estava falando dos cursos, né, que depois vai ramificando. Eu imagino que o cara que vai para a parte de doces, ele tem que fazer um curso de 2 anos ou mais até de novo para meio que reaprender, porque é muito complexa a parte da confeitaria, né? Não que a culinária, que você diz de fogão, não seja, mas a confeitaria, pelo que eu acompanho, assim, pelos realities ou por programas de culinária que eu sempre gostei desde pequeno de assistir, é um negócio muito mais difícil, muito mais complexo, assim. Na verdade, confeitaria é química, né, Márcio? Realmente você tem que seguir exatamente uma receita. Então, se são 5 gramas, são 5 gramas, não são 5,5, 6 gramas. Então, é uma ciência exata a confeitaria. Então, para quem às vezes é um cara que gosta, eu mesmo que gosto do fogão, que às vezes tem que ajustar o sal, daí você fala,
putz, deixa eu ajustar isso aqui. Confeitaria não existe ajuste, né, Márcio? Confeitaria realmente é uma ciência exata. E da faculdade, até para voltar um pouquinho nisso, você sai da faculdade, na verdade, Márcio, hoje em dia até mais, né, devido a certa glamorização da área. Você sai da faculdade achando que é um chefe, mas na verdade você é um ajudante de cozinha, assim, sendo muito otimista. Porque, novamente, você faz uma coisa de tudo, sai da faculdade e, de repente, você está dentro de uma cozinha que você não sabe fazer nada. Então, esse choque inicial da saída da faculdade para os primeiros trabalhos é onde você realmente percebe em qual área você entrou. Porque a faculdade é uma Disneyland fácil, você tem todos os equipamentos que você precisa, todas as facilidades necessárias. No dia a dia você não tem. Então você tem um forno que sempre, na dúvida, vai te deixar na mão, você não tem o melhor equipamento, você trabalha muito. Então esse primeiro choque, ele até, hoje em dia mais ainda, você acaba eliminando muita gente, né? Da minha sala de 2004, que a gente, se eu não me engano, éramos em torno de 50 a 60 alunos. É bastante até, hein, cara? Muito, muito. Hoje, se 8 ainda estão na área, é muito, né? Porque é uma área realmente que tem uma linha de corte após a faculdade muito grande. Porque o nível de trabalho, principalmente no começo da carreira, né, Márcio? Mas a quantidade de trabalho e a quantidade de exaustão, tanto física quanto emocional no início, acaba realmente separando as pessoas que gostavam de cozinhar para a família para as pessoas que realmente querem cozinhar profissionalmente, que é uma coisa muito diferente. Sim, que é uma diferença absurda. Eu me aventurar e fazer coisas para minha esposa, para minha filha, para casais de amigos que eu venho aqui, ou para você cozinhar profissionalmente é uma outra parada, né? E acho que muita gente vai com essa glamorização na cabeça. Eu faço um hambúrguer maravilhoso. Aí o cara monta o food truck e não aguenta o tranco. Não, exatamente, porque, de novo, o mais difícil da área não é você virar um bife. É você realmente ensinar as pessoas a trabalhar. Quando você tem equipe completa, você chora de alegria, né? Você fala, hoje vai ser um dia tranquilo. Então, a gestão de pessoas, incrivelmente, como toda área eu imagino, mas é muito importante, porque o que puder sair de errado, vai sair, com certeza. Isso a gente sempre brinca que, olha, se você tiver uma chance de acontecer uma merda, na hora da porrada, da paulada da cozinha, vai acontecer. Então, existe muito isso, né? A pessoa, essa barreira referente, olha, começa a trabalhar, putz, eu gosto de cozinhar para minha família. De repente eu tô aqui, passando 8 horas, cortando 25 quilos de cebola, e depois fazendo coisas onde eu coloco uns mais, vem o chefe, chega arrepiando, falando que ele não pode mudar a receita. É muito diferente, né, Márcio? Sim, sim. Mas, então vamos seguir uma linha cronológica. Beleza, o cara se forma. E aí ele vai entrar no mercado de trabalho. Ele entra como um ajudante de cozinha. Sim. Ajudante de cozinha, alguns que se conseguiram agregar um pouco de experiência, talvez como um cozinheiro júnior, talvez, mas geralmente um ajudante de cozinha, onde estamos falando de realmente 8 a 10 horas por dia tranquilamente, segunda a segunda. Então, fazendo aquela recapitulação. Hoje em dia, mais do que nunca, Márcio, uma faculdade de gastronomia é caríssima. É tão cara quanto uma medicina. Então, você já começa a ter as primeiras filtragens da área nisso. Porque hoje em dia, quando eu entrei em 2004, entre aspas, já era uma faculdade cara. Na época eu pagava R$ 1.100, o que eu acho que era bastante coisa para 2004. Sim. Hoje estamos falando de faculdades da AMB que beiram os R$3.000 por mês. Sim, porque o material é caro, né? É só a gente ver o preço da carne, como que tá absurdo, assim, né? Exatamente, o material é muito caro, mas realmente é um curso que tem um preço quase de uma medicina. Então, as pessoas que hoje em dia fazem gastronomia têm uma renda um pouco maior, e quando essas pessoas saem da faculdade, de repente, não saem chefes de cozinha, saem ajudantes de cozinha, e tem que trabalhar de segunda a segunda-feira, com um dia de folga,
num ambiente extremamente de pressão, extremamente de estresse e ganhando mal. E não era o ambiente do cara, né? Exatamente. Você tem um cara que às vezes tem um perfil realmente mais alto, ganhando hoje o piso de um ajudante de cozinha é R$ 1.300. Então a gente está falando de R$ 1.300, talvez tire mais uns R$ 120 de caixinha a cada 15 dias, mais ou menos. É muito pouco, né, Márcio? E pro tipo do trabalho, porque não é que é um trabalho tranquilo e etc. Muito pelo contrário, ele é muito puxado, principalmente quando você é um ajudante. Conforme você vai realmente crescendo na hierarquia de uma cozinha, muitas vezes o trabalho ele consegue até você dar uma relaxada, obviamente na medida do possível, mas o começo ele é muito impactante, porque realmente você tem um ajudante que sai de uma faculdade de R$ 3.000 por mês, onde ele não tem mais semana, não tem mais a saidinha à noite com a família. Ele vai ser o cara que vai estar cozinhando para as pessoas saírem à noite. Né? Sim, sim. Então, feriado não existe, você vai folgar de segunda-feira. Você vai folgar ou de segunda ou de terça e vai ter o seu domingo do mês. E é isso, né? Isso quando você não trabalha 2 horários. Eu chegava no restaurante às 9 da manhã, ficava até às 3 e ia embora. Voltava às 6h30 e ficava até o fecha, até 1, 2 da manhã. Todo dia, Márcio. Meu então, Senhor, e era o comum. Hoje em dia, incrivelmente, essa coisa dos 2 horários, elas estão um pouquinho menores, eu sinto. Mas ainda existem muito. Então, você imagina, você vai fazer onde você realmente vai morar no restaurante, você vai viver. A gente brinca que cozinha vira uma família, é porque não tem escolha, né, Márcio? Porque a gente fica muito mais tempo na cozinha do que com a nossa família. Então, cria-se um ambiente familiar e de amizade muito forte, né? Meus grandes amigos, pessoas que, se eu estiver morrendo, a chance de eu ligar para um subchefe meu ou para um chefe de cozinha meu é muito maior do que para um familiar, porque existe uma conexão muito forte quando você trabalha na cozinha com as pessoas. E é uma das coisas que eu mais gosto da área, realmente, esse ambiente realmente de amigos. Não, é interessante você dar esse choque de realidade, né? Porque eu acho que muita gente, inclusive com os programas de culinária, criou essa glamorização absurda, né? O cara, pô, vou ser cozinheiro. E é uma parada pauleira, né? Inclusive, eu pedi pro pessoal mandar umas perguntas no Twitter ou lá no grupo do Telegram e começou a chegar aqui. Eu vou separar algumas e essa é bem pertinente, né? O nosso querido Victor Elmo, ele mandou lá no Telegram, ó. Pedro, o que você acha desses programas de culinária estilo MasterChef? É pra valer esse negócio? Só mídia? Você participaria? E antes de você responder, Pedro, tem também aqui, meu querido Johnny, lá dos Peramibos, ele mandou. Qual a opinião dele em relação à imagem da cozinha profissional passada por reality shows? Então são perguntas similares aí. Realmente, primeiro um abraço pro Johnny e pro Vitor Elmo aí. O Johnny sou um fãzaço desde a época dos Super Amigos. Vitor Elmo menos fã do grupo do Telegram, então normal. Olha, existem os dois lados, né? Os reality shows, eles ajudaram a atingir o mundo da economia, principalmente no Brasil. Onde, de novo, se eu corto para 2004, não existia essa cultura. Isso com grandes chefes que a gente teve de lá para cá. E com esses reality shows ajudaram muito. Obviamente que as pessoas que assistem um reality show e falam, putz, eu quero fazer isso da minha vida, elas vão com certeza ter um impacto muito grande quanto entrar. Porque o que o reality show mostra não é a realidade. Existem pessoas que cozinham muito bem que vão para esses reality shows, com certeza. Eu conheço, se eu não me engano, é Marcelo, de alguma temporada do MasterChef. Porque eu já te aviso, né, Márcio? Eu não assisto. Eu já vivo a cozinha 24 horas, eu realmente não assisto. Eu também não assistiria um reality show de bancários, cara. Sim. Mas realmente, uma glamorização da área que os reality shows trazem, e até da relação do, putz, olha, vai ser gritaria, eu sou o chefe. É muito complicado. Porque eu pego estagiários e realmente que acham que uma cozinha é isso. Então, essas pessoas têm um choque muito grande, né? Quando a pessoa começa a achar que ela vai inventar prato todo dia, que ela vai ser um artista, porque, novamente, Márcio, isso, obviamente, sendo muito frio referente à minha área. Existe uma parte de arte muito grande, com certeza. Mas a partir de um certo tempo, Márcio, essa arte ela vira muito mais mecânica. A gente começa a entender que o ingrediente A no formato B com o ingrediente C, a gente sabe o que vai acontecer.
Então, existe uma parte mecânica e robótica muito grande que os reality shows não mostram, né? O cara vai chegar na cozinha, vai falar, pô, sei fazer um prato com porco maravilhoso. Se ele encostar no porco para começar, eu já ia chegar no meio dele e falar, amigão, você tem que fazer isso todo dia. Você tem sua chance de, às vezes, mostrar um prato, outro. Lógico que tem, com certeza. Hoje em dia, até com a gestão moderna das cozinhas, todo mundo tem chance de mostrar uma coisa legal dentro de uma cozinha. Mas essa não é o trabalho. O trabalho é aquilo ali, ó. Você vai fazer A, B, C, você vai montar esse prato e esse prato desse jeito. E se você sair um pouquinho desse jeito, pode ter certeza que eu vou entrar no meio de você, porque numa cozinha, né? Eu vou inventar um pouquinho, vou pôr o meu temperinho aqui, amigão. Eu brinco, né? A minha esposa riu aqui. Eu sou muito tranquilo. Mas a pessoa tem que saber o que ela tem que fazer. A partir do momento que começa a inventar, começa a achar que é gênio, daí não dá, porque, de novo, o cliente ele espera algo que não condiz com essa coisa da arte do dia a dia. Existem restaurantes que fazem isso fixo, existem, Márcio, mas isso realmente é o 0,5% da área, né? Se 0,5%, porque esses restaurantes geralmente, estou falando do Brasil, eles não duram, com certeza. Sim, porque tem o lance do cardápio também, né? Você tem que seguir aquele cardápio. O cara vai no Outback, o cara quer comer a costela, com aquele sabor. Se mudar, putz, hoje não tá igual eu comia antes. Então, tem esse lance, né? Por exemplo, o Abbraccio, que é um restaurante que eu gosto e tal, que acho que é da mesma rede do Outback, assim, né? Só que focado em comida italiana. Eles, volta e meia, eles mudam o cardápio, né? E tinha um nhoque de batata roxa com costela, cara, era fantástico aquilo. Eu e minha esposa, a gente ia, sei lá, cada 15 dias a gente ia lá comer esse bendito desse nhoque, e simplesmente de um dia pra noite ele saiu do cardápio. E a gente ficou muito puto, ficou muito tempo sem ir, e agora acho que ele voltou, e a gente foi lá e comeu. Então assim, a pessoa vai pro restaurante, ela não quer participar de uma prova do MasterChef pra ver quem criou o prato mais legal. Geralmente o cara quer provar e que o sabor esteja igual do prato que ele comeu, sei lá, semana passada, mês passado. Quando você vai no entrecôte lá do Olivier, é uma vez por ano, porque é caríssimo, você quer que tenha o mesmo sabor que tá lá armazenado há um ano na sua cabeça. Tipo. Então, realmente, essa parada da experimentação existe, né? Mas acho que a maioria das pessoas vai querendo replicar aquela experiência, né? Mas você fugiu pela tangente. O MasterChef, eu acho que já fez 2 temporadas com chefs. E aí você participaria? Chefes até a página 2, né? São profissionais da área, com certeza, mas que não sei o quanto de experiência como realmente chefes de cozinha tem. Eu não participaria. Já fui para programas de TV, né? Ronivon, essas Olha coisas aí. assim. Acho muito legal. Para o reality show, para um chefe de cozinha profissional realmente, que já pelo menos tem um certo nome na área, eu acho que não faz sentido. Vamos colocar de primeiro cozinheiro para subchefs que estão numa crescente, eu acho que faz bastante sentido. Novamente, não são chefs, mas são pessoas que vão se tornar chefes conforme forem crescendo. Muitas das pessoas do MasterChef profissional são isso, são cozinheiros profissionais, talvez máximo subchefes, mas existe uma falha de técnica muito grande. Eu brinco que do profissional eu via um ou outro episódio, tá, Márcio? Às vezes eu via falhas que no MasterChef de pessoas normais, né, de civis, vamos colocar assim, eles não erravam, né? E às vezes um profissional erra, isso pega muito mal pra área, né? Pega, Quando pô. você vê um profissional servindo camarão sujo, ou fazendo umas coisas, você fala, meu, como assim o cara que... E é uma das questões do hoje em dia, né, Márcio? A gente hoje, o Brasil é um país de técnicos de futebol e de chefes de cozinha. Todo mundo hoje sabe cozinhar, né? E de político também, político. Sim. Game designer, nosso grupo do Telegram tem muito game designer. Sim. E então por aí você imagina. Novamente, eu acho importante ter, eu acho muito legal, porque, e de novo, são chefes fantásticos. Fogaça, Eric Jacquin, um dos meus grandes professores foi um chefe francês, o Alain Uzan, que era grande amigo do Eric Jacquin, e eu já vi o Eric Jacquin cozinhando para valer. O cara é incrível, ele é incrível.
É um chefe que ele, anos atrás, ele era pau a pau com Alex Atala aqui no Brasil. É um chefe fantástico. Quem fala que o Eric Jacquin, putz, o cara não cozinha bem, ou só faz o reality show, não imagina o profissional que ele é numa cozinha. E carisma mil, né? Carisma. Eu amo o Pesadelo na Cozinha. Pra mim é um programa muito superior ao MasterChef, cara. Nossa, eu e minha esposa, a gente é viciado. O Jacquin é um cara muito carismático. Ele sabe ser duro na hora que precisa, né? Mas ele, mesmo quando ele tá sendo super estúpido com as pessoas, ele ainda tem aquele jeito bonachão, assim. E Márcio, eu vou falar, ele é exatamente assim no dia a dia. Ele não é personagem, ele é exatamente assim. A única coisa que eu brinco que não aparece dele é o quão bem ele cozinha. Porque ele é um profissional de altíssima qualidade. Fogaça também, a Paola também. Mas o Jacquin, pelo menos pra mim, né, na minha opinião, ele destoa. Até porque eu já vi ele trabalhando. Então, realmente, é impressionante. E ele é daquele mesmo jeito. Ele, eu brinco, né, aquele jeitão francês, militar, ele é literalmente assim no dia a dia, é um cara um grande professor, porque todo mundo que trabalhou com Eric Jacquin teve uma carreira promissora, então é um cara que muita gente adora. Ele já tomou facada na cozinha, né, Márcio? Caraca, ele já teve muito problema. Sim, o Jacquin, o grande problema do Jacquin, que ele mesmo fala, era a questão da gestão de pessoas. Porque essa agressividade de uma cozinha de 15 anos atrás, principalmente pelos chefes franceses, ela era brutal. Então, ele teve muito processo trabalhista, ele tinha esse destempero com a equipe, então era muita demissão toda hora. Isso, no final do dia, o custo disso existe, né, Márcio? E restaurante. Mas, mesmo assim, um profissional... assim, na frente de um fogão, o Márcio sempre foi incrível. Esse sempre. Da facada eu não sabia, não. Isso que você tá falando, né? Eu tenho não vou falar que é amigo, né? Mas é um colega, é um cara que ele tinha um food truck perto do meu trabalho. Legal. É o cantineiro. Não sei se você conhece, é o Matheus Borgo. E aí ele tinha esse food truck e, cara, um dos melhores hambúrgueres que eu comi na minha vida. Eu ia toda sexta-feira religiosamente, assim, inacreditável o negócio. E era um hambúrguer com molho chili. O cara, ele fazia um negócio espetacular, assim. Ele ficou, sei lá, 2 anos com esse food truck, juntou uma grana e abriu um restaurante que é o Borgo na Moca. E fica próximo ao Juventus, né? Um clube super tradicional aqui na região. Então... Que surpresa ser na Moca, Márcio. Que surpresa, né? E ele foi estagiário do Jacquin, cara. E sempre a gente ficava conversando lá, quando eu ia almoçar lá no food truck dele, ele falava bastante do Jacquin, que ele aprendeu pra caralho, assim. Ele falava que o Jacquin era meio bruto, mas que ele aprendeu, tipo, muito, assim, com o cara. E é legal você confirmar essa visão que ele tinha. Sim. Ele era um cara que, novamente, profissionalmente incrível, uma pessoa legal. Ele de tomar uma cerveja no final do turno, etc., era um cara que ele é literalmente como ele é no programa. Ele não faz um personagem, ele realmente é daquele jeito e a única coisa que o programa não mostra tanto realmente, Márcio, é o quão bem ele cozinha e quão bem ele é um grande chefe, né? Eu imagino, porque no Pesadelo na Cozinha, que é o reality show dele, ele esculhamba a pessoa que geralmente já tá com o espírito atormentado, que tá falindo um negócio, né? Geralmente é a única renda da pessoa. Aí chega o Jacquin e destrói a pessoa. E aí, quando ele vai fazer um prato pra meio que tentar reviver, né, o restaurante, todo mundo, cara, por mais ódio que a pessoa tenha dele durante o programa, todo mundo fala, caraca, isso é inacreditável, olha ele cozinhando, isso aqui. E isso acontece em todos os programas. Obviamente existe a magia da edição, mas é um negócio que se repete. Assim, pô, realmente esse cara deve cozinhar muito bem, né? E eu brinquei do Petit Gâteau, é ele que trouxe essa receita, né? Ele criou, né, a receita aqui no Brasil. O petit gâteau dele eu ainda acho que é um dos melhores petit gâteaux que tem no Brasil, assim, se não for o melhor. De novo, ele tem um talento muito grande que ele trouxe de fora e é um cara incrível, assim. Gosto demais do Jacquin. Só para dar uma quebra aqui, ó, mais 2 perguntinhas. Uma que o Doug Andrade lá no Twitter, ele mandou. É preciso deixar a carne na temperatura ambiente para preparar? Não é necessário, porém, às vezes ela vai facilitar a reação de Maillard. Então, numa cozinha, sendo muito, novamente, uma cozinha profissional, não existe carne em temperatura ambiente. Ela vai literalmente da geladeira para o fogão ou para o forno, etc., né? Porque esse mínimo tempo você acaba perdendo um pouquinho de qualidade. No dia a dia, em casa,
Você pode deixar ali uns 15 minutinhos fora da geladeira sem problema nenhum. O que você não pode ter é a carne congelada realmente, né? Porque daí você vai perder sabor, você vai perder textura, isso faz parte. Mas uma carne, uns 10 minutinhos para fora da geladeira, tudo bem. Você lançou aí um efeito Maillard, que fala? Maillard. É a reação de Maillard. Na verdade, eu sei o que é, mas os civis que estão ouvindo, que não são grandes cozinheiros... Explica aí pra eles, Pedro. Na verdade, é a caramelização em alta temperatura dos sucos da carne. Então, na verdade, é aquela queimadinha, né? A gente fala, putz, deu aquela queimadinha na carne, deu aquela dourada forte na carne, e isso é uma reação de Maillard que geralmente acentua o sabor do produto, né? Sim, inclusive isso não só em bifes, né? Você pode fazer no hambúrguer, por exemplo, fica muito bonito fazer o efeito Maillard. Sim, e daí a próxima vez que algum ouvinte queimar alguma coisa, pode com certeza falar que estava tentando replicar uma reação de Maillard nos alimentos. Muito bom, muito bom. Minha esposa mandou uma pergunta aqui, ó. Pedro, se você estivesse no corredor da morte, qual seria a sua última refeição? Vamos supor que lá na penitenciária os caras deixaram você cozinhar antes de ser eletrocutado. Bom, o que eu mais gosto de comer realmente... Bom, Márcio, obviamente tenho 4 filhos, você imagina o que é. Mas, não, brincadeira. O que eu realmente mais gosto de comer é pato. Então, um magret de pato muito bem feito, para mim é maravilhoso. É uma carne que eu comeria como minha última refeição tranquilamente. O magret é o fígado do pato. Não, né? não. Esse é o foie gras. Nossa, eu tô loucão, tô viajando. Realmente, o magret é o foie gras, que foi até proibido uma época pelo Kassab, né? Aqui em São Paulo, teve um lance assim. Sim. Eu gosto muito do magret, que é o peito, né? Mas é o peito de pato, do pato que foi tirado o foie gras. Então é do pato que realmente ele é alimentado de uma forma não tão humana, né? Eu falei uma groselha aqui, me desculpem. Eu nunca comi pato na minha vida. Magret é uma carne muito boa, não é difícil achar. Hoje em dia é o magret de pato, que é o peito do pato ali bonitinho. Ele tem muita gordura, né, Márcio? Então ele parece quase que coitado do pato, né? Mas quase que uma picanha. Olha e aí. Extremamente saborosa. Eu gosto de comer ela praticamente crua. Eu só selo a parte da gordura bastante. A gordura consegue dar o sabor na carne como um todo. Vale a pesquisa. E não é difícil achar. Hoje em dia, em mercados mais tradicionais, você acha um magret de pato legal. Olha aí, muito bom. Mais uma perguntinha aqui. O Motion Sick 1982 mandou no Twitter também. Agora que o termo gourmet é usado pra qualquer merda, qual o termo que os profissionais da área usam no lugar dessa palavra? Deixa eu pensar. Geralmente esse termo gourmet, ele é utilizado mais como os marqueteiros da área do que como os próprios profissionais. Hoje em dia eu brinco que é uma palavra que está muito em voga na área, é o desconstruído, né? Sim. Tudo é desconstruído, né? Então a gente tem o tiramisu desconstruído, que é só para falar que o cara separou, né? Hoje o desconstruído está muito forte, mas não seria a mesma coisa que o gourmet. Eu não sei, Márcio, realmente pensando rápido aqui, que palavra que substituiria o gourmet? Não sei, não consigo ver, não vem nada à tona. Desconstruído, mas... desconstrução de tal receita. Eu vou fazer um filé parmegiana desconstruído. Vem o bife e o queijo do lado. Assim. Isso, vem o filé à milanesa com o molho. É isso, exatamente. E o cara acha que tá arrasando, né? Muito bom. Nosso querido Douglas Neves... Na verdade, tem a pergunta dos irmãos Neves, né? Uma do Douglas e outra do Diego. O Douglas mandou: mito ou verdade que os clientes entram na cozinha para ver se o lugar é imundo ou fiscalizar o trabalho cozinheiro? Porque toda cozinha tem a plaquinha, visite nossa cozinha e tal, mas eu não conheço ninguém que um dia entrou, sei lá, tô no Outback, deixa eu visitar a sua cozinha para ver como que é. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Isso rola mesmo? Olha, Márcio, já entraram nas minhas cozinhas, com certeza. Nunca no intuito de visualizar se era suja ou não, né? Mas às vezes quer entrar na cozinha para dar oi pro chefe, ou para ver o espaço como um todo, e aproveita e acaba vendo como é a situação. Uma cozinha, tirando na hora do caos, geralmente ela é muito limpa. Até porque no Brasil a gente tem, incrivelmente, uma fiscalização muito forte referente a isso, né? A Anvisa, ela é muito mais rígida do que outros órgãos em outros países. Então, a maioria das cozinhas são extremamente limpas, né? De restaurantes legais, etc. Tirando a hora do caos, que a hora do caos é a hora do caos, né, Márcio? Você entra, tá aquela bagunça e etc. Mas existe. É raro, não é uma coisa tão comum. O pessoal brinca, né? Sempre que a cozinha tá sempre aberta. Mas acontece. Algumas vezes já aconteceram comigo já.
Olha aí. Mas aí não rolou saia justa, não, né? A pessoa era de boa. Não, não, geralmente, assim, entrar pra ver como é a cozinha, questão de limpeza, isso nunca aconteceu. Mas a pessoa entra, quer conhecer o chefe, daí geralmente é um clima muito bom. Pelo menos comigo sempre foi. Porque se entra na minha cozinha pra saber se tá limpo ou não, o cara tá fudido, né? Porque daí a gente já vai chegar no meio, e se o cara entrou na minha cozinha, ele vai ter que trabalhar, Márcio. O cara entrou, perguntou se tá limpo ou não, na hora ele já vai fazer bife. Já põe a touquinha, já vai lá pra isso. chapa. É isso. Aí o Diego Neves mandou: Jesus voltou para a terra e você ficou encarregado de fazer a Santa Ceia. Que pratos você faria? O magre vai rolar, né? O que mais? Magre com certeza. A gente pode fazer um belo ossobuco em baixa temperatura. Pode fazer o clássico coq au vin, franguinho ensopado com molho de vinho, que Jesus... Então tá tudo bem. Eu acho que tá bom, né? Acho que ele ia ficar feliz, pelo menos, com isso. O Hélio, lá no Telegram, ele fez uma pergunta, meio que você já respondeu, né, do lance da gourmetização. Ele colocou: o que ele, como um chefe, pensa das comidas gourmetizadas? O hot dog que o cara coloca alecrim e sal do Himalaia tem valor para aproximar uma comida mais refinada da população ou só uma estratégia safada para cobrar mais caro pelo mesmo produto? Bom, vamos lá. Tem gourmetizações e gourmetizações, né? Eu acredito que um produto um pouco mais com ingredientes mais refinados, o produto final dele seja melhor. Eu acredito. No fim do dia, a gastronomia existe toda essa glamorização, mas ela é baseada em ingredientes de alta qualidade. Se você tem um ingrediente de alta qualidade, ótimo. No fim do dia, eu realmente acredito que comida boa é comida boa. Então, se eu comer um hot dog com um toquezinho de alecrim fizer sentido no contexto, ok. Mas quando você sente, né? Você percebe quando tem aquele certo exagero no lugar. O cara coloca uma coisa a mais só pra falar que é mais elegante, às vezes pra custar um pouquinho mais. Eu não sei, eu gosto de comida boa. Quando a pessoa fala que é uma coxinha diferente, principalmente comidas populares, ou comidas que a gente tem o costume, eu gosto até pelo meu perfil, assim, eu gosto de manter uma certa tradição. Mas tem lugares e lugares. Vamos lá, e a última pergunta aqui do Vitor Elmo de novo, ele colocou: queria saber o que diabos é umami, que todo mundo fala agora. Onde vive o que come? Abraços. Eu nunca ouvi falar, cara. Umami, na realidade, a gente tem hoje em dia, obviamente, os tipos de sabor, né? Então a gente vai desde o azedo, o ácido, o doçor, o amargo. E o umami, ele engloba quase... A gente aqui no Brasil, principalmente, a gente utiliza muito o umami como quase um sabor agridoce. Que é um sabor geralmente muito concentrado, que a gente brinca que lembra, lá fora eles usam muito, quase como se fosse um Ajinomoto para replicar o umami, porque o umami ele tem esse gosto um pouco mais do tipo, um toque industrializado, sabe, Márcio? A cozinha asiática, ela é muito forte no umami. Então, você, lamen geralmente tem um sabor de umami acentuado, que gira em torno desse agridoce muito forte, né? Então, Ajinomoto, eu brinco, aquele saborzinho de Ajinomoto, que tem aquele toque industrializado, que você fala, puta, eu não consigo replicar isso, tem muito a ver com umami. Eu gosto bastante de trabalhar com umami, um dos meus projetos tem a ver com isso, mas aqui no Brasil ele é um pouquinho mais desconhecido, né? Ele é mais difundido lá fora. Na Ásia realmente é uma coisa comum você trabalhar com sabor umami. Acredito que seja isso, Márcio. Muito bom, muito bom. Bom, a gente estava falando do cara que sai da faculdade, ele vira um ajudante de cozinha, muita gente não aguenta o tranco e os cursos já eram caros lá em 2004 e hoje em dia estão equiparáveis a quase uma faculdade de medicina. Então, para o cara que está ouvindo esse programa, ele gosta de cozinhar, ele tem esse sonho, ele já ouviu que não é esse glamour dos programas, é uma profissão que é bem pesada, né? E, obviamente, se o cara galgar lá os degraus, ele vai subir e aí talvez ele se torne um chefe, possa abrir o próprio restaurante e tal. Quais as dicas, então, que você dá para essa pessoa que tem o interesse de entrar no mundo da culinária profissional? Bom, eu me coloco realmente no lugar, se eu tivesse tido uma ajuda inicial na área, o quanto isso faria bem para mim hoje em dia. Primeira coisa que eu acho fundamental realmente alguém que tenha vontade de ingressar na área, vontade de trabalhar com alimentação, de virar chefe de cozinha. Escolhe um restaurante que você gosta de comer, vai lá, faz a que a gente conversou mais cedo, faz a visita pro chefe,
fala, chefe, posso ficar uma semana na sua cozinha? Nenhum chefe vai negar. Pode ter certeza, uma pessoa que quer iniciar na área, que tem vontade, se ela fala assim, olha, deixa eu ficar 7 dias aqui na sua cozinha só acompanhando, eu já colocaria o cara para trabalhar, né? Porque é sempre bom ter um a mais. Mas isso faz muita diferença. Porque realmente a pessoa vai entender o dia a dia, que já vai quebrar um pouco aquela expectativa do que ela vê no reality show e, ao mesmo tempo, vai mostrar o que é uma cozinha. Eu falei até um pouco mais da parte pessimista de tudo isso, mas eu sou que eu só sei fazer isso na minha vida e amo o que eu faço, né? Realmente amo o que eu faço, a cozinha me deu tudo que eu tenho hoje. Eu acho que se eu tivesse tido esse preparo um pouquinho melhor lá atrás, isso ajudaria demais. Então, com certeza, como uma dica fundamental, vai em um restaurante que você gosta, que você fala, putz, eu gosto de comer aqui, eu conheço o chefe, bate na cozinha, fala, chefe, eu quero fazer gastronomia, mas eu não tenho certeza, eu não sei como é o curso, posso ficar uma semana na sua cozinha? Eu te garanto que nenhum chefe vai falar não. O que a gente mais quer hoje em dia são pessoas que entrem entendendo o que é a nossa área. Então, isso com certeza é uma dica fundamental. Fez isso, entrou, ficou 7 dias, ainda é o que eu quero? Então vamos lá, se prepara para trabalhar grandes horas, se prepara para estudar muito, porque no começo você tem que estudar muito de sabor, se preparar para errar muito também, porque é normal no começo, né? E realmente o ideal sempre é você estar junto com um chefe com expertise, uma experiência muito grande que vai te ajudar. Eu falo por mim, eu tenho 2 grandes professores que até hoje abrem as portas para mim, né, quando eu cito eles, que é o Alex Atala e o Alain Uzan. São chefes que abriram realmente a experiência que eles tinham para mim, um pouco pelo menos, e que me ajudam até hoje com certeza. Muito bom, muito bom. Você está falando do Atala, né, do Alex Uzan. Você contou uma história, quando a gente está fazendo uma live, né, e a gente estava batendo papo, você contou uma história muito legal de quando você foi para a Austrália. Sim. Conta aí, e além dessa da Austrália, que é muito boa, que você quase foi morto, outros perrengues aí que você passou no mundo da culinária. Perrengue tem bastante. Esse da Austrália foi muito legal, né, Márcio? Porque, na verdade, eu fui ser cozinheiro em um resort no meio do deserto da Austrália, em Ayers Rock. Era um conjunto de 6 hotéis e onde realmente, quando a pessoa falava, olha, é no meio da Austrália, é no deserto, é literalmente no deserto. Eu cheguei de avião em Sydney, fiquei 2, 3 dias para abrir conta, comprar celular na época e fui para o deserto. O deserto é de aviãozinho pequeno, pousei em estradinha de terra laranja e fui ser cozinheiro de um dos hotéis. Só que a grande questão né, a parte de habitação dos funcionários era mais ou menos uns 40 minutos andando no meio do deserto, trilhinha de pedra mesmo, de pedrinha branca, sabe? Aquelas loucuras, né? E o meu turno, ele começava muito cedo. Se eu não me engano, ele começava às 5:30 da manhã. Então eu acordava umas 4 da manhã e ia andando até chegar no hotel. Esse horário no deserto tá um frio inacreditável, né? Então nessa hora devia estar menos 8, às vezes vai 0 graus mais ou menos. E assim, aquela escuridão, né? Então eu ia seguindo as trilhinhas de pedra e eu sou míope, né, Márcio? Então eu começo a andar, eu olho na frente e falo, putz, tem alguma coisa se mexendo. Eu dou mais uns passos. Lembrando, hein? Muitos anos atrás, brasileiro no meio do deserto da Austrália. Dou mais uns 5 passos, eu falo, caramba, eu acho que tem um lobo. Começo a olhar o lobo, que eu brinco que é um lobo, mas não é um lobo, era um dingo, né? Era aquele cachorro selvagem que, cá entre nós, tem o tamanho de um lobo, parece um lobo. Então, pra mim, é um e lobo. Morde como um lobo. Exatamente. Foi andando na minha direção, eu olhei, eu falei, pronto. Como que eu vou explicar que eu vou ser atacado por um lobo na madrugada, no meio do deserto da Austrália? Eu nunca vou esquecer, o lobo deve ter ficado no máximo 2 metros de mim. Veio andando bem devagar, eu travei, né? Eu falei, putz, não sei nem o que fazer, né? Porque se eu correr, eu imagino que o bicho vai na frente. Eu já me imaginei, eu e o Jeff Goldblum, né? Ali pronto, parado, sem fazer nenhuma movimentação. E o lobo chegou bem perto de mim, o lobo, né? O dingo, foi embora. Graças a Deus. Não queria comer
um brasileiro no dia, graças a Deus, e seguiu. E lá realmente tinha muita coisa legal, né? Era manada de camelo selvagem, aqueles 1 milhão de tipos de lagarto e cobras que tem na Austrália, que por aí você imagina. Aranhas gigantescas. Sim, era uma coisa de outro mundo, e a gente trabalhava literalmente era no deserto. A cidade mais próxima ficava a 400 quilômetros, que era Alice Springs, então não tinha nada. Na verdade, tinha os aborígenes, então a gente vivia junto com os aborígenes, uma experiência muito legal, né? Eu era muito jovem na época, não apreciei tanto quanto, né? Mas foi uma loucura, né? Foi uma loucura. E, para continuar a conversa, eu naquelas loucuras, um chefe que era meu chefe aqui em São Paulo me convidou, falou, putz, Pedro, eu tô abrindo um restaurante em Sydney, sai de Ayers Rock e vem para Sydney. Eu não pensei duas vezes, né, Márcio? Pedi demissão do hotel, peguei o avião, fui para Sydney e fiquei vivendo lá um tempo. Daí eu fui... aquelas curiosidades, né? Eu falei, putz, deixa eu ir na imigração para ver como está a minha situação. Cheguei na imigração, descobri que estava ilegal. Porque, obviamente, né, na época fui burro, o meu visto estava linkado com o hotel do deserto, né? A hora que eu peço demissão, eu deveria voltar para o Brasil. E eu não voltei, eu fiquei por lá. Ele falou, olha, amigão, você está ilegal. Como você veio até aqui e você tá com uma cara de perdido, eu te dou 15 dias para sair do país e é isso aí. Meu Deus! Então, é um país que talvez eu não consiga visto para retornar tão cedo. Mas aí você foi embora ou você ficou trabalhando na ilegalidade aí do tempo? Não, daí fui embora. Foi, na verdade, eu fui embora de lá e quando eu cheguei no Brasil foi como eu comecei a trabalhar com Alex Atala, que daí eu fui trabalhar no Dom. Ah, pô, então deu tudo certo. Aquele jingle era o sinal, cara. Ele foi te avisar. Volta pro Brasil, meu amigo. Volta pro Brasil. Se eu te pegar de novo nessa trilha, você tá perdido. Não, são essas loucuras, né? Muito bom, muito bom. Cara, papo muito bacana. Eu acho que... Eu perguntei muitas coisas que eu tinha dúvida, né? Eu já tô velho, eu não vou entrar no mundo da gastronomia agora, profissional. Eu gosto muito de cozinhar ainda, mas em algum momento eu cogitei, cara. Eu fui ver curso e... Só que eu já tava bem estabelecido no trabalho, que nem você vai fazer 20 anos de gastronomia, eu vou fazer 20 anos de banco, né? Então, sim. Ano que vem eu faço 20 anos de banco. Então eu falei, ok, vamos ficar bem quietinho aqui onde eu tô. Cozinhas no fim de semana pra galera, em casa. E tá bom demais. Não, mas tem cursos para quem às vezes gosta, mas não quer realmente se profissionalizar na área. Tem cursos muito legais. Principalmente eu conheço aqui em São Paulo, obviamente, mas tem cursos muito legais que, você vai fazer uma vez por semaninha, legal, e vai te ensinar muita coisa. Ou eu brinco, né, essa experiência, e eu te convido também, Márcio, um dia, se você quiser passar um dia dentro de uma cozinha, é muito legal, porque isso te dá uma visão de cozinhar para outras pessoas muito interessante. Pô, eu topo, cara, eu queria um dia ver. Porque é muito legal, assim, de novo, quando eu brinco com essa coisa do tipo, olha, tudo tá pré-pronto, o cliente chega, você só finaliza, e isso, quando uma pessoa de fora entra e vê como que funciona realmente, muitas vezes a pessoa fica impressionada e é uma coisa que a pessoa usa no dia a dia, porque ela começa a perceber que tudo ela pode deixar quase que no ponto certo, para só finalizar. Então, almoço de família, quando você às vezes fica o almoço inteiro cozinhando, todo mundo sentando, bebendo, e você lá batendo panela, você podia estar tranquilo. Pô, isso, então, desculpa te cortar, mas isso é até problemático. Eu transformei o ato de cozinhar em beber junto também. Então, por exemplo, tô fazendo arroz, feijão, bife, batata frita, tô tomando uma cervejinha, um vinho, e eu cheguei a um ponto agora que eu não consigo cozinhar sem estar bebendo alguma coisa alcoólica, cara. Obviamente eu não fico caindo, não tomo uma garrafa de vinho, mas, por exemplo, uma tacinha vai, uma latinha de cerveja vai. Eu não consigo, se eu vou cozinhar e não tem cerveja em casa ou não tenho vinho, eu já cheguei ao ponto de, peraí, eu vou no mercado comprar um ingrediente que faltou aqui, que é a bebida alcoólica, entendeu? Então, eu não sei se você tem esse lance de sempre estar dando... O Jacan, a gente sabe que ele adora tomar um gorozinho enquanto ele cozinha. Não, a gente, geralmente, chefe de cozinha, etc., precisa ter algum escape, né? E eu gosto bastante também. Obviamente que na hora da porrada não dá, mas em dias tranquilos, turno da noite, aquela calmaria é sempre bom, né? Sim. Muito bom. Mas, Pedro, a gente conversou aqui quase, uma hora aqui e você
tem que dar carteirada, porque o cara que tá ouvindo esse programa, ele fala, quem é esse maluco? Eu acho que agora é o momento de você dar carteirada pro cara chorar que tá ouvindo. Fala, porra. Na realidade, eu comecei na área há muito tempo atrás, passei por grandes restaurantes, trabalhei muito tempo com o Alex Atala, que é um dos meus grandes professores. Entrei no Dom na época, o Dom estava em 48º melhor do mundo. Quando eu saí de lá, a gente já estava, se eu não me engano, entre os 10 melhores. E o que é uma coisa incrível para o Brasil, né? Foi o cara que pôs realmente o ponto. Hoje em dia, obviamente que eu fui ajustando minha carreira conforme as coisas foram acontecendo, né? Então eu fui de chefe de cozinha e comecei a virar chefe executivo, que hoje é o que eu faço, né? Além das dos meus negócios à parte. Então, chefiei grandes grupos de restaurantes e referentes, realmente pensando muito na questão da linha final do DRE, né? Então, tem essa parte do chefe executivo que também não aparece no reality show, que é um cara que está acima do chefe de cozinha, para deixar o chefe de cozinha ali sem ser muito maluco, né? Porque senão não tem jeito, né, Márcio? O restaurante tem que dar dinheiro no fim do dia. Então, como funciona esse lance do chefe executivo? Na realidade, eu como chefe executivo, cada cozinha minha eu tenho meu chefe de cozinha ou meu subchefe, onde o cara realmente ele replica um cardápio que muitas vezes o chefe executivo que faz, e o cara tem metas para bater, né? No fim do dia, o que eu sei fazer e faço muito bem, naquela momento carteirada, estou entre os melhores da América Latina. Olha aí. Realmente é você fazer a última linha do DRE ser positiva. Então eu controlo o ingrediente que o cara está usando, como ele está usando, o nível de desperdício que a cozinha tem, o nível de treinamento que esse chefe de cozinha está dando para a equipe, para ter certeza que você tem um serviço completo. E no caso de chefe executivo de grandes redes, realmente você saber que a cozinha A está trabalhando igual à cozinha B. Então existe essa padronização, esse treinamento como um todo, esse foco muito voltado para o resultado financeiro também, além da qualidade, obviamente, né? E eu acabei, até por uma facilidade que eu tinha nessa área, referente a fazer uma gestão de equipes grandes, né, de 100 a 200 pessoas. Então isso acabou me galgando de pouco em pouco essa área. De chefe executivo eu tenho os últimos 10 anos, que realmente foi o que fez minha carreira, entre aspas, crescer numa velocidade maior do que eu imaginava. E hoje em dia, Márcio, eu tenho, obviamente, minha empresa de consultoria, para quem realmente quer mexer no restaurante ou quer criar um formato novo, um conceito novo. E tenho algumas empresas que fazem projetos diferentes. Então, eu brinco, né? Se você compra um produto da Seara no mercado, Márcio, provavelmente eu ganhei um dinheirinho com você. Olha sem aí. Você saber. Então, alguns produtos eu desenvolvo para grandes marcas e também tem uma empresa de tecnologia na área de alimentação. A gente tem um dos primeiros projetos do Brasil referente à carne molecular, né? Então, a gente está fazendo uma carne do tecido molecular do boi. Então, em teoria, são essas carnes do futuro, né? Mas estamos se esforçando para ter isso o quanto antes no mercado. Mas hoje é isso que eu faço, né, Márcio? Não tem jeito, né? Eu tenho muitos filhos para criar, Márcio, eu preciso ganhar dinheiro e ter tempo. Precisa, cara. O cara é uma máquina de fazer filho, ele precisa ganhar muito bem. Mas é isso, cara. Acho que foi um papo bem bacana. Provavelmente depois, quando a gente estiver editando, foi, putz, como eu esqueci de perguntar tal coisa pra ele, assim, mas eu acho que tocou em diversos pontos que eu tinha muita curiosidade e deu pra responder as perguntas que o pessoal mandou aí nas redes sociais. Pedro, brigadão, cara. Tem alguma consideração final aí? Quer passar o contato pra galera? Não, Marcos, queria agradecer a oportunidade realmente de falar sobre a área. Eu acho bem, bem importante. Peço desculpas se eu sou um pouco pessimista, mas na verdade, muito ao contrário. A área é uma área maravilhosa, fantástica, porém você tem que entrar com a expectativa certa, né? Então isso faz muita diferença no final. Novamente, queria agradecer muito a oportunidade, mandar um abraço para a turma do Telegram aí que literalmente sempre está conversando de algum assunto. Obrigado, viu, Márcio? Você novamente aqui falando como um fã seu aí desde a época de podcasts do passado aí até hoje em dia, com certeza. A gente brinca, né, no grupo Telegram, o melhor host da podosfera brasileira. Que é isso, cara. Aí você vai fazer eu chorar aqui. Não, muito obrigado. Pô, Pedro, agora eu fico esperando, né, o convite, assim que... Eu já tomei minha vacina, você já tomou a sua, vamos esperar aí
o Covid erradicar, não sei se vai chegar isso em algum momento, mas a normalidade está chegando. E aí eu quero muito experimentar um prato seu, cara. Olha aí. Vou sim, pode ter certeza que a gente agora, com tudo realmente é o que você falou, voltando um pouquinho ao normal, dá pra gente começar a voltar a fazer isso e vou ficar muito feliz de cozinhar pra você, para toda a sua família, e pode ter certeza que isso vai acontecer muito em breve. Olha aí, agora sim. Agora está gravado nesse programa, não dá pra ele fugir. Muito obrigado mesmo, cara. Manda um abraço aí pra sua esposa também, que tava aí do lado, aí, pros seus filhos. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Até a próxima entrevista. Vamos ver aí. Esse programa é um coringa, hein? Já entrevistei desenvolvedor de games, já entrevistei podcasters, agora um Masterchef. Não, Masterchef não, né? Que aí não tem nada a ver com o programa. Um chefe, como que seria? O chefe executivo, pô, você acabou de falar. Boa, Márcio, boa. Fiquei feliz que você prestou atenção. Mas é isso, brigadão, Pedro. Um abraço, cara, e vamos ficando por aqui. Até a próxima.